Salve, salve galerinha, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de História do Brasil, hoje falando sobre o governo Vargas, pessoal. Então vamos adentrar naquele que foi considerado aí um mito, né? Vamos entender a construção desse mito, Getúlio Vargas, cujo entrou para a história nacional, não somente por suas criações políticas, mas também por toda a transformação de sua imagem, tá? Então o mito Getúlio Vargas é o que nós vamos entender na aula de agora. Foco nos estudos, foco na história, vamos de governo Vargas. Bom, pessoal, estamos aí, né? A nossa capa, que é a capa cuja figura emblemática de Getúlio Vargas e todos aqueles que o seguiram durante esse período, né? Para entendermos então a figura emblemática que foi Getúlio Vargas, o mito Getúlio Vargas, precisamos compreender, lógico, o que levou Getúlio Vargas ao poder. Lembrem vocês que em 1929 nós tivemos aqui uma contextualização mundial, que foi a crise mundial, né? A crise da Bolsa de Valor de Nova York, e aí nós temos essa crise mundial que irá afetar diretamente o Brasil, pois o país era um dos principais exportadores de café para os Estados Unidos. Então essa crise mundial, essa crise que inicia lá nas bolsas de valores de Nova York, o crack da Bolsa de Nova York, irá afetar diretamente a nossa economia, enfraquecendo as oligarquias e, portanto, a aliança entre essas oligarquias é enfraquecida, e assim o café, que já vinha de uma desvalorização, ele passa nesse momento a ficar mais desvalorizado, tá? Essa crise, ela vai gerar um descontentamento, vai gerar aí um desconforto entre o PRP e o PRM, cujo a aliança será abalada, e esses dois grupos eles irão, portanto, separar, né? Eles irão desfazer essa aliança. Com essa aliança desfeita, surge com os dissidentes de Minas Gerais, os dissidentes do PRM, surge juntamente com a Paraíba e com o Rio Grande do Sul e a velha oligarquia, o partido conhecido como Aliança Liberal. Para disputar as eleições nesse momento, nós teremos a Aliança Liberal lançando Getúlio Vargas, Getúlio Dornelles Vargas. O PRP ele vai lançar a candidatura de Júlio Prestes após romper essa aliança, né? Já com o Júlio Prestes a candidato, e o BOC, uma vez que o Partido Comunista não podia participar de uma legenda partidária, porque por causa de sua ideologia, tá? Foi uma forma encontrada aí através do BOC, que é o Bloco Operário Camponês, a candidatura de Minervino de Oliveira, o primeiro que nós temos aqui na história, o primeiro industriário, o primeiro trabalhador fabril a participar nessa eleição, ok? Porém, a eleição ela vai ficar ali polarizada entre Júlio Prestes e Getúlio Vargas. Nessas eleições, relembrando vocês o que eu já falei anteriormente, São Paulo, como já estava nesse mecanismo eleitoral há muito tempo, ela já conhecia a máquina eleitoral, os meios de conseguir os votos ao qual ela queria, né? Então, dentro desse sistema eleitoral, São Paulo foi mais eficiente e, portanto, dentro das fraudes eleitorais, da manipulação eleitoral, São Paulo acaba saindo vitoriosa com a candidatura de Júlio Prestes. Porém, nesse meio tempo, nós teremos a morte de João
de João Pessoa, vice de Getúlio Vargas, e assim os revoltosos, aqueles que já estavam revoltados, né, os tenentes, a população, todos os revoltosos iniciam, portanto, uma revolução conhecida como a Revolução de 30 e acabam promovendo o golpe, retirando do poder o Washington Luiz e entregando esse poder às mãos do líder dos revoltosos, Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, que acabou titubeando ali em alguns momentos, assumir esse controle do país de forma provisória e revolucionária, mas acabou cedendo a todos esses a esses anseios da época e liderou os revolucionários nesse movimento que nós chamamos de Revolução de 30, tá, pessoal? Então esse golpe foi promovido pelo chefe militar Góes Monteiro e a articulação acabou sendo realizada por Oswaldo Aranha e pelo mineiro Virgílio de Melo Franco. Assim, Getúlio Vargas inicia, portanto, o chamado governo provisório. No seu governo provisório, nós vamos ter aqui algumas condições para que Vargas assumisse esse controle, tá? Ele, pretendendo diminuir a atuação por parte desses oligarcas que estavam à frente do país antes de 1930, ele vai chamar para junto de si os tenentes que participaram lá dos movimentos tenentistas. Inclusive o próprio Luiz Carlos Prestes foi convidado entre esses tenentes para fazer parte do governo de Vargas. A base do governo de Vargas era os tenentes. Vargas vai conseguir, portanto, trazer esses tenentes para junto de si. Esses tenentes que nesse momento aderiram ao governo Vargas serão compostos aí pela Legião Revolucionária. Essa Legião Revolucionária que era formada pelo Clube 3 de Outubro, que eram aqueles tenentes mais pró-fascismo, né? Aqueles tenentes que eram mais pendentes à direita, tá? Então eles pendiam à direita. Enquanto que aqueles que aderiram ao comunismo e seguiram, portanto, Luiz Carlos Prestes, não aceitaram o convite de Getúlio Vargas e, portanto, não fizeram parte do seu governo. Já esses tenentes de direita, eles vão assumir o controle dos estados e serão, portanto, nomeados interventores nos estados, substituindo os governadores locais. Portanto, Vargas vai colocar homens de confiança de si. Os tenentes era a base de Getúlio Vargas. Além dos tenentes, é importante relatarmos aqui, pessoal, que Getúlio Vargas ele também vai trazer para junto de si o Partido Democrático, tá? Esse Partido Democrático que vai se formar ali em São Paulo, ele também fará parte do governo Vargas, ocupando alguns cargos, mas os cargos ministeriais estarão à frente dessa composição política aí formada por Vargas entre a oligarquia paraibana e os que comporam o posicionamento aí junto com Getúlio Vargas, os mineiros e os gaúchos, tá? Então esses vão compor os ministérios, enquanto que os paulistas pertencentes ao Partido Democrático, estes ocuparão alguns cargos de menor expressividade. O que isso significa? Significa que Getúlio Vargas ele vai conseguir uma boa base para que ele pudesse governar, tendo apoio político, tendo apoio militar, e ao mesmo tempo nós vamos ver Vargas aos poucos trazendo para junto de si os operários, que eram os mais descontentes com a oligarquia, né, a oligarquia café com leite, porque esses operários não tinham direitos trabalhistas e também não podiam se organizar em sindicatos. Beleza? Bom, aqui eu coloquei alguns movimentos que ocorreram, né? Quando Vargas nomeia os interventores, nós teremos uma resistência
dentro dos estados, onde essa resistência vai ser a queima das bandeiras, simbolizando o fim do federalismo. Foi uma forma como os estados decidiram aí expressar o seu descontentamento com o governo Vargas. Ainda nós teremos também no ano de 1930, já logo que Vargas assume, nós teremos o fechamento do Congresso e o cancelamento da Constituição de 1891, porque Vargas não vai governar segundo essa Constituição. Durante todo o seu governo provisório, nós teremos algumas atitudes sendo tomadas pelo governo Vargas, entre elas relacionado aos trabalhadores, para diminuir o número de trabalhadores acidentados, trabalhadores doentes. Nós teremos a criação do Ministério do Trabalho e da Saúde, da Indústria e do Comércio, tá? Nós teremos também, como eu já disse, a permissão para que fosse formado os sindicatos, e esses sindicatos passaram a ser vinculados ao governo, chamados sindicatos pelegos. E um outro ponto aqui interessante vai ser a criação do Conselho Nacional do Café, a CNC. Essa CNC, agora sobre o controle rígido do governo central, ela irá promover uma política de valorização do café, mesmo que porque o Brasil não podia ainda nesse momento se desfazer do principal produto que trazia capital para o país, e portanto acabava aí fortalecendo o nosso PIB, né, o nosso produto interno bruto, que é a arrecadação que o governo faz. Então o governo vai criar o CNC, que é o Conselho Nacional do Café, para valorizar esse café e assim poder fomentar a continuidade e o andamento da economia brasileira. O que isso significa, pessoal? Significa que o governo Vargas ele não vai romper rapidamente com São Paulo. Então ele sabia da importância desses produtores, desses agricultores, né? Então Vargas vai, de certa forma, manter ainda o café como principal produto da economia brasileira, comprando o mesmo, e posteriormente esse café ele vai chegar a ser estocado em tal quantidade que o Vargas irá queimar esses estoques de café. E com relação à economia, nós teremos ainda fomentado pelo governo, ou seja, por uma política nacional, nós teremos aqui as atividades comerciais sendo sustentadas por esse café, o surgimento de indústrias nacionais, e vários setores continuaram a engatinhar com essa política de recuperação do preço do café, até que nós superássemos a crise de 1929. Ok, pessoal? Bom, tudo estava tranquilo, tudo estava bom, né? Então, de 1933 a 1939, nós teremos um salto industrial no Brasil. Inclusive, nós teremos a partir de 1930 a inauguração da industrialização em substituição aos produtos importados, ou seja, nós vamos ter um crescimento de 33 a 39, um crescimento exponencial de nossa indústria. Então, por que ocorreu a Revolução Constitucionalista de 1932, turma? Em 1932, né, nós teremos aqui Getúlio Vargas nomeando um interventor que não era local para São Paulo. Então nós vamos ter aqui Getúlio Vargas nomeando para a região o pernambucano, tenentista João Alberto. E os paulistas, eles não queriam esse interventor, né? Eles queriam um interventor local. Eles queriam para São Paulo Pedro de Toledo, que era um interventor local. Então esse foi um dos motivos para que a eclosão dessa revolta ocorresse. Mas ainda assim a revolta, né, contra o governo, ela não explodiu de uma hora para outra. Essa revolta ela vai ocorrer de fato em maio de 1932, porque antes disso ainda alguns fatos irão ocorrer.
como por exemplo o rompimento do Partido Democrático com Getúlio Vargas. Então esse Partido Democrático ele vai romper as relações com Getúlio Vargas, irá se unir ao Partido Republicano Paulista, o PRP, tá? E nesse momento o PRP e o Partido Democrático, ou seja, o PD, eles acabam formando uma frente única. E aí nós teremos a formação da Frente Única Paulista, exigindo não somente a nomeação de um interventor local, mas eles passam também a exigir uma recondução do Brasil à constitucionalidade. Entre essa recondução seria a volta da Constituição de 1891, a reabertura do Congresso e novas eleições. Com isso, o que São Paulo pretendia? Lógico, pretendia retomar a velha política do café com leite, a velha política da República Velha, ok? Dentro desses movimentos nós teremos alguns estudantes saindo para as ruas em um movimento de conflito direto com a polícia, tá? Nesse conflito direto com a polícia nós teremos na rua, né? Nós teremos a morte em 1932, nós teremos a morte dos estudantes de direito Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, que acabaram virando símbolos do movimento de São Paulo, do movimento de 32. Então, a partir de maio de 1932, nós teremos o conflito iniciando e minto, pessoal, eu falei errado a data, tá? Desculpa. É a partir de 9 de julho de 1932 nós teremos o movimento eclodindo, e 3 meses depois, então julho, agosto, setembro, 3 meses depois nós teremos o movimento se findando, tá? Nesse movimento que eclode em julho, nós teremos as fábricas paulistas envolvidas no processo de produção para o conflito. Então passaram a fornecer equipamentos, passaram a fornecer as armas que podiam fornecer, vestimentas. Porém, São Paulo ficou isolada dentro desse movimento, porque as Forças Armadas, que era leal a Getúlio Vargas, esta acabou bloqueando os portos, impedindo a entrada de armamento para São Paulo. São Paulo, que também acreditava que iria contar com o apoio de Mato Grosso, acabou sendo isolada nesse movimento. 3 meses depois, São Paulo acabou saindo derrotada, mas com algumas de suas reivindicações sendo atendidas. Lembrem vocês que o PD e o PRP, que formaram a Frente Única Paulista, esses reivindicavam novas eleições, a volta da Constituição de 91 e a constitucionalidade dentro do governo. E é lógico, um interventor local. Após a derrota de São Paulo, Getúlio Vargas, mesmo sendo desacreditado pela Frente Única, ele acabou fazendo ou cedendo alguns interesses de São Paulo, como a convocação das eleições para a formação de uma nova constituinte. Não era totalmente o que São Paulo queria, mas seria a volta à constitucionalidade, e nomeou o interventor local para São Paulo, que era o Pedro de Toledo. Assim, nós terminamos, portanto, esse período, e ao final de 1932, né, nós teremos aí sendo reorganizado todo esse espaço, e em 33 Getúlio Vargas vai instituir um novo Código Eleitoral, e esse novo Código Eleitoral ele irá substituir o Código de 1891. Além disso, ao final do ano de 1933, esse novo Código Eleitoral ele irá compor de 33, ele irá compor a Constituição de 1934. Essa Constituição que, entre outros pontos, passou a permitir a participação do voto feminino,
tá? Instituiu os direitos trabalhistas, ou seja, nós teremos a legislação trabalhista sendo incorporada, nós teremos a proteção das reservas naturais, estipulou o mandato presidencial de 4 anos, o primeiro presidente deveria ser escolhido de forma indireta, ou seja, seria escolhido pelo Congresso Nacional. E um outro ponto aqui importante dessa Constituição eleitoral, pessoal, que eu coloquei aqui também, é que nós teremos a incorporação, a partir desse momento, com essa Constituição, e nós teremos a incorporação e a criação do TSE, que é o nosso sistema eleitoral, que é esse código eleitoral que eu já havia comentado com vocês. O que o Vargas pretendia com a criação desse código eleitoral, pessoal, ele queria simplesmente dar uma segurança e também uma autonomia para um sistema de eleição que fosse desvinculados a grupos políticos. Beleza? Assim terminamos, portanto, o governo provisório e começaremos daqui a pouquinho o nosso governo constitucional de Getúlio Vargas. Tchau, tchau, pessoal!